explorar se sobrar um tempinho. Que maravilha, que maravilha. Inclusive, o nosso querido amigo em comum, Marcos Pestana, escreveu hoje, né, um artigo muito bacana sobre Juiz de Fora, que foi a Manchester, né, da Inglaterra, no desenvolvimento econômico, da industrialização, sensacional, né? E, pô, Minas não tem o que dizer, né? Minas Gerais é um patrimônio, não é nem do Brasil, né? É um patrimônio do mundo, da sua história, né? E aí, falando de literatura, né? Como é que você vê essa questão do. A gente estava até falando antes de entrar no ar, do Machado de Assis, né? Porque assim, eu tenho um espírito, digamos assim, 50% acelerado e 50% melancólico, machadiano, né? Ao mesmo tempo que eu tenho um certo otimismo, eu olho as coisas que acontecem no Brasil e um certo pessimismo, né? Como é que você vê essa coisa do Machado de Assis, Memórias Póstumas, Brás Cubas, aquele olhar dele, né, arguto e agudo sobre a realidade, né? O Machado é um personagem assim maravilhoso, né? Além de ser um escritor, ele é um personagem, né, Fábio? Primeiro que ele era um negro, né, para os padrões que se considera alguém como como negro, né? E ele foi muito antes do Michael Jackson, ele foi se tornando branco ao longo da existência dele, né? E aí uma série de questões, o racismo era muito mais endêmico, né, na sociedade, enfim, ele era alguém que fundou a Academia Brasileira de Letras, o primeiro presidente. Rui Barbosa foi o segundo, inclusive. Foi quem fez o discurso no ataúde dele quando sucedeu, né? Mas o Machado de Assis ele tem essas contradições. Ele não era um cara progressista, até porque essa palavra não existia na época. Era um cara que vivia na corte, ele lidava com as pessoas da corte, mas ele fez uma crítica muito contundente do Brasil no Império e um pouquinho depois, né? Ele viveu ainda um pouquinho depois. Ele viu como é que era o jeitinho brasileiro, como é que era o favorzinho. Essa questão que a gente estuda no Brasil sobre o ultramontanismo, né? A questão da igreja versus o Estado, em que o Dom Pedro II ficava em cima do muro, né? Nessa questão, até o desenlace, até virar um grande problema mesmo, o Vaticano entrar na discussão, enfim. Mas o Machado de Assis tem um conto que não é tão conhecido assim, é chamado A Igreja do Diabo. E aí, nesse conto dele, que eu acho maravilhoso, Fábio, ele fala assim: olha, o diabo se dá bem porque existem várias maneiras de crer, mas apenas uma de não crer. Então você percebe como é que ele tinha leituras interessantíssimas. Tem um outro conto dele que ele põe Alcebíades no Brasil, aquele herói grego, né? E ele faz jossa quanto a isso. É o Alcebíades vendo o Brasil da época dele. Numa época de beletrantismo, né? Que era bonito citar autores clássicos, sobretudo da antiguidade. O Machado fez isso e fez graça. Uma outra história que eu conheci do Machado, muito recente, ele foi convidado para a maçonaria. Vários escritores e homens públicos daquela época foram maçons. E aí ele recebeu um convite que vinha com 3 pontinhos. Ele fez uma crônica ridicularizando isso. Então, ele era um cara tão inteligente que eu acho que ele estava tão inteligente, tão à frente do tempo, que ele conseguia criticar aquela sociedade onde ele estava, e muitas vezes, como ele era um espírito brincalhão, ele era brincalhão na escrita. Eu acho que eu não estou cometendo nenhuma heresia em falar isso. Como ele era um brincalhão, ele conseguia que aquelas mensagens dele passassem, muitas vezes sem as pessoas perceberem, e hoje nós, os leitores do século XXI, conseguimos ver o que era a sociedade daquela época por conta dessa perspicácia dele. E Machado